Oi, gente. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre tempos difíceis, tempos que a gente geralmente chama de deserto. Tem uma palavra aqui, uma parte da Bíblia que marcou muito o início de quando eu comecei a frequentar a igreja, de quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha uns 20 e poucos anos. E eu tinha uma Bíblia pequenininha que eu não lembro se eu tinha ganhado ou se eu tinha comprado, mas enfim. Eu só lembro que a primeira vez que eu peguei a Bíblia para ler e a leitura foi diferente, não foi tipo uma leitura de interpretação de texto, mas uma leitura de uma conversa com Deus, como se Deus estivesse me revelando algo através da palavra dele. E aí eu pude entender a mensagem de Deus, a Bíblia como um instrumento de mensagem de Deus. E esse texto que eu li foi Lucas, capítulo 4, que fala sobre a passagem de Jesus pelo deserto. Logo em seguida que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, levou Jesus até o deserto. E essa palavra eu me lembro sempre, quando estou passando por algum momento difícil, eu sempre lembro que é uma passagem, que é passageiro, que é um momento e que é necessário muitas vezes passar por esses momentos na vida. Então, eu vou ler aqui Lucas capítulo 4. Jesus, após ele ter sido batizado, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão." Só dar uma parada até aqui. Eu lembro que, da mesma forma, quando Moisés tirou os judeus do Egito e teve que passar pelo deserto durante muitos anos, o povo teve que viver no deserto durante muitos anos. Eu lembro que que teve momentos em que o povo sentiu fome, em que o povo sentiu sede, e aí Deus provia tudo isso, todas as necessidades do povo durante aquele tempo de deserto. Era um tempo que o povo só não tinha como tirar o alimento dali do deserto, não tinham como ter água ali naquele deserto, então tudo vinha de Deus. Então eu lembro que Deus mandava um maná e o povo ficava insatisfeito com o maná e pedia carne, e aí Deus mandava que as aves caíssem do céu e o povo comia carne. Então sempre, durante o deserto, Deus cuidava do povo, porque Deus havia chamado aquele povo para o deserto. O deserto era uma passagem, uma travessia que aquele povo tinha que fazer para chegar onde Deus estava chamando. E Jesus também passou pelo deserto. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então não foi consequência de nada, mas ele precisava passar por esse deserto, porque ali naquele deserto ele foi tentado. E eu fico imaginando que ele passou por esses 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, e venceu o diabo em todas as formas de tentação. Eu acredito que foi um período de preparação, de fortalecimento, tipo um teste, para algo que viria mais na frente na vida dele. E eu acho interessante que a primeira tentação aqui foi justamente essa tentação do que comer. O diabo fez Jesus se preocupar com o que ele
com a fome, com o que ele tinha para comer. Ele não tinha nada ali para comer e o diabo diz para ele: por que você não transforma essas pedras em pão? Então, a primeira tentação que eu vejo aqui, o diabo é fazendo Jesus se preocupar com a fome, de saciar a fome dele. E aí, lá no deserto também, muitas vezes, o povo ficava preocupado com as suas necessidades. E isso fazia com que o foco final do motivo de estar passando por aquele deserto fosse esquecido. Da mesma forma, o diabo utiliza lá uma fruta para tentar a Eva, né? Ele começa a falar, volta os olhos de Eva para a fruta e pergunta para ela: é verdade que Deus diz que vocês não podem comer nenhuma das frutas? Então, o diabo começa a levantar na forma de tentação ali, tentando o homem a ter uma relação duvidosa com Deus, né? Então, como é que você é o filho de Deus e está com fome? E é como se o diabo dissesse para Jesus isso: não pode o filho de Deus sentir fome. Mas o filho de Deus, Jesus, sentiu fome no deserto, né? Então, e disse que nem só de pão nós vivemos. Então, nós precisamos de alimento, sim, mas não somente disso, para realmente estar vivo, não apenas sobreviver. Então, existem elementos essenciais à nossa existência que são da nossa sobrevivência, mas para viver plenamente, nós precisamos de muito mais do que o alimento, né? Então, o diabo nos tenta para as nossas necessidades, para a gente olhar para nós, quando a gente está ali no deserto. No momento de fragilidade, o deserto é um momento de dificuldade onde você está passando por necessidades, né? Jesus estava passando ali por fome. Então, no deserto, o diabo começa a nos tentar com aquilo que nos falta, né? O diabo tentou lá a Eva dizendo que Deus não estava permitindo que eles comessem nada. Então, com aquilo que nós não podemos, com aquilo que nos falta, com as nossas incapacidades, com as nossas limitações, ele vai nos tentando. E continuando aqui a leitura, aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus não olhou para aquilo que o diabo estava oferecendo, mas todo o tempo a mente dele, as respostas dele estavam em Deus. Então, toda resposta para as tentações, Jesus utilizava a palavra de Deus, utilizava as Escrituras de Deus para combater a tentação. Então, muitas vezes a gente é pego nesse tipo de tentação. A gente acaba olhando para aquilo que nós podemos ter aqui, para o poder que a gente pode ter, para o poder aquisitivo, para status, para fama, né? Muitas vezes você pode esquecer de que aquilo que é mais importante na vida da gente é Deus. Então, nós não podemos deixar isso como um segundo plano. E muitas vezes nós nos adoramos, nós nos voltamos para nós mesmos. Então, quando o diabo coloca para Jesus que ele só precisa adorar ao diabo, para ter todos esses reinos, se ele tenta isso a um homem faria isso, adoraria ao diabo para ter esses reinos, ou seja, o homem estaria adorando a si próprio, só buscando o interesse dele próprio.
Então ele fez isso com Eva também, quando ele disse: Deus disse que vocês que vocês vão morrer se vocês comerem, mas na verdade ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ter o entendimento do bem e do mal, e aí vocês vão ser igual a Deus. Então o diabo colocou ali na tentação de Eva o poder de ser igual a Deus. E aí o diabo estava colocando aqui para Jesus a tentação de que ele poderia ser Deus aqui na terra, né? Mas Jesus responde ao diabo que está escrito: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Isso significa que a nossa vontade tem que estar debaixo da vontade de Deus. Então, em momento nenhum nós podemos ficar buscando a Deus simplesmente para fazer as nossas vontades, tendo Deus como um instrumento de favor das nossas vontades. Então, muitas vezes nós passamos necessidades no meio do deserto e a gente pode até ser tentado a questionar a Deus, né? Mas por que Deus não faz as nossas vontades? Porque nós é que devemos estar debaixo da vontade de Deus, e não Deus debaixo da nossa vontade. Não era Jesus que seguia os discípulos onde eles iam, eram os discípulos que seguiam Jesus onde ele ia. Então, muitas vezes nós podemos fazer a nossa oração pedindo a Deus para estar conosco, mas na verdade nós devemos buscar estar com Deus. Então, existe um caminho. E continuando aqui a leitura, a terceira tentação. Depois, o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Então, Jesus não precisava fazer aquilo para saber que Deus ia guardar ele. Jesus não precisava se colocar em risco para ver se Deus ia proteger ele. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus venceu todas as tentações. Então, muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis e aí a gente se depara com as nossas necessidades e a gente se depara também com a vontade de resolver as coisas do nosso jeito, de tomar as nossas atitudes. E muitas vezes esse tempo de deserto, nós passamos por dificuldades, mas ele tem um período, ele tem um final. E aí quando a gente chega no final desse deserto, a gente se torna uma pessoa mais forte e mais preparada para lidar com situações difíceis mais na frente. Esses desertos da vida, eles vão produzindo força na gente, esses desertos vão nos preparando para enfrentar desafios maiores, né? Então, se o próprio Jesus passou por um período de deserto na vida, por que nós nos lamentamos com esses períodos de deserto, né? Se eles são períodos passageiros. Então eu deixo essa mensagem aqui para a gente refletir. E é isso, até o próximo vídeo.